Tá aí, já está gravando. Então, aqueles que estão chegando agora, boa noite. A gente vai começar a aula do dia 21 de outubro. Só me dá o feedback aí, vendo a tela e ouvindo bem. Alguém tem que falar aí. Sim, Tá bom então. Eu sempre preciso perguntar, porque quando eu maximizo eu tô sem acesso ao chat, tá bom? É, então olha só. É com prazer que eu anuncio hoje que a gente vai começar a parte onde a gente vai ver reações de substituição nucleofílica a carbono saturado. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa parte é a parte mais interessante dentro da Química Orgânica 1. Por quê? Porque o aluno ele vai poder colocar em prática todo aquele conhecimento que ele adquiriu durante toda a disciplina. Então esse tópico agora que a gente vai ver, que na verdade ele se subdivide em reações de substituição nucleofílica e reações de eliminação, que a gente vai ver para o futuro, todos os conceitos, todos os tópicos que a gente passou até agora, eles vão ser úteis aqui e de maneira aplicada. O que deixa interessante, né, para o aluno, porque te dá um propósito do porquê que você aprendeu aquilo, né, do porquê que você está estudando um determinado assunto e se especializando naquilo, né? Então, agora, esse tópico ele vem propositalmente no final, porque realmente ele envolve um grau de dificuldade, de compreensão que o aluno não é, ele vai ter que ter, e essa compreensão é devido ao amadurecimento durante todo o curso, que realmente é diferente dos outros tópicos. Tá? Então vamos lá. O que eu sugiro vocês fazerem? Já vai estudando e não deixa acumular. Porque se você for pegar para fazer isso quase na hora de entregar a prova, porque as últimas provas não vai dar para dar uma semana para a pessoa fazer, tá? Vai ser bem menos do que isso. Não vão ser 2 horas, vão ser aproximadamente talvez umas 36 horas, ou seja, mais ou menos um dia e meio, né, para o aluno fazer. Então não dá para ele assistir todo o conteúdo, compreender todo o conteúdo para fazer a prova. Então realmente estejam aqui para vocês assistirem a aula. Se não conseguirem, vejam de maneira assíncrona. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Vocês aprenderam comigo o que é um nucleófilo. E esse nucleófilo, esse conceito de nucleófilo, eletrófilo, ele está lá dentro das reações ácido-base, porque eu dou ali uma explanada ali no como se representa uma reação química, né? O que significa uma seta com cabeça cheia, uma seta com meia cabeça. Dá uma olhadinha lá para quem não está familiarizado. Então o nucleófilo ele vai ser uma espécie que vai apresentar pelo menos um par de elétrons disponíveis para acessar um centro que eu chamo de centro eletrofílico, né? Ou, em outras palavras, uma substância eletrofílica. Mas na substância você vai entender que vai ter um sítio em específico que é eletrofílico, não precisa ser a substância inteira, naturalmente. Então esse nucleófilo, como você está vendo aqui nessa primeira, vou sempre botar aqui o meu ponteiro, né? A gente está vendo aqui na primeira equação química, né? Tá aqui o nucleófilo e você está vendo alguma coisa que o autor denomina como substrato. Em química orgânica é muito comum você chamar um determinado reagente principal
de substrato ou um reagente limitante de substrato, ou seja, é aquele reagente ali, ele é essencial, é o que vai realmente remontar, não é, a minha cadeia carbônica final, tá? Então, ou seja, é química orgânica, eu estou querendo obter compostos majoritariamente à base de carbono e naturalmente quem vai trazer essa essa cadeia para ser modificada aqui é o meu substrato, né? Ela vai sofrer uma reação química aqui. E aí você está vendo alguma coisa aqui que a gente denomina, né, como produto mesmo, né? Normal. E aqui do outro lado, uma peculiaridade desse tipo de reação, você está vendo o que ele está chamando de grupo de saída. Professor, toda reação orgânica vai ser assim com essa cara? Não, lógico que não. A gente aqui está estudando o que a gente chama de reações de substituição nucleofílica. Ou seja, a própria palavra já diz, né? Substituição, ou seja, vai haver uma substituição de algo. E quem faz essa substituição é uma espécie com caráter nucleofílico, então por isso que essa palavra aqui aparece agora aqui, nucleofílica. E a quem que esse nucleófilo faz um ataque? Em um carbono. Em um carbono. Mas ele não é qualquer carbono, ele é um carbono saturado. Ou seja, é um carbono que vai estar realizando 4 ligações simples, né? 4 ligações do tipo sigma, com outros átomos ou grupos, assim por dizer. Tá? Então, a gente está estudando esse tipo de reação. Tá? Então, não expandam o escopo dela para outras que tenham um outro formato, uma outra cara, um outro jeito, tá? Então, esse nucleófilo, ele ao atacar esse substrato, como eu já tinha dito, dá o produto e alguma coisa é substituída, né? Quando esse ataque se dá. Então eu venho aqui e imagino que alguma coisa está atacando esse R, e aí eu vou imaginar esse R uma extensão, uma cadeia carbônica, só que esse R ele tem que estar ligado diretamente a um grupo que eu entendo como grupo de saída, que aqui em inglês, né, leaving group, é um grupo de saída. Porque se eu preciso substituir algo, eu preciso trocar A por B, né? E aí esse carbono ele tem que estar dotado de ligação com uma substância não, corrigindo, com um grupo, não é, ou átomo que vá se desligar da cadeia principal, da cadeia do substrato, para dar então aí espaço, para dar chance do nucleófilo estabelecer uma ligação química com essa cadeia carbônica. Só que, naturalmente, esse nucleófilo ele não vai atacar qualquer sítio dessa cadeia carbônica. Esse sítio é aquele sítio ligado a esse grupo de saída, onde o carbono está ligado a esse grupo de saída. Aqui embaixo nós temos um conjunto de 3 reações químicas que exemplificam isso. Por exemplo, aqui eu tenho no primeiro caso, na equaçãozinha 1, eu tenho aqui uma espécie com par de elétrons. Está negativo? Está negativo. A hidroxila precisava ser negativo? Não necessariamente. Precisa ter um par de elétrons disponível para realizar o ataque. Aí depois, o quão essa substância tem a propensão de funcionar como nucleófilo, a gente vai ver mais tarde. Então, primeiro entendamos aqui o que está acontecendo. Eu com uma seta com cabeça cheia, eu vou atacar esse carbono. Mas aqui também, né, Leandro? Só tem esse carbono. Aqui fica mole, né?
E aí, olha só, se eu vou estabelecer uma nova ligação química entre esse nucleófilo e o carbono em questão, naturalmente o novo composto gerado não vai poder estar ligado a iodo, porque senão o carbono, não é? Ele estaria fazendo 5 ligações. Então você naturalmente, ó, do meio da ligação química, eu coloco uma seta indo em direção ao iodo e esse está se desligando do composto principal aqui do substrato, né, que é chamado substrato. Então, se ele está se desligando, a ligação química estará se rompendo, estará se desformando, né? E aqui nós teremos um composto Professor, químico. Sim. o senhor pode repetir a parte da seta do índice? Falhou muito. A seta, ela parte do nucleófilo. Do iodo. Ah, tá. Então aí, o que acontece? O iodo está ligado ao teu substrato. E aí o que acontece? Se uma nova ligação química está sendo estabelecida aqui entre a hidroxila e o composto, a ligação carbono-iodo ela tem que se desfazer. E aí você parte da seta, não é? A construir aqui uma seta, né? Que parte do meio da ligação química carbono-iodo e o sentido dos elétrons indo para o iodo. É assim que a gente representa. E aí, olha, eu tenho um novo composto sendo formado e uma nova espécie aqui chamada iodeto, que foi desligado, né, do composto original. Então aqui eu tive uma reação acontecendo. Embaixo eu vou ter praticamente a mesma coisa, só que agora eu tenho 2 carbonos. Quais desses 2 carbonos será o mais propenso a realmente sofrer o ataque do nucleófilo? Bom, um nucleófilo é amigo de núcleo. É aquele carbono o qual você tem um déficit eletrônico suficientemente grande para que o carbono possa, o carbono não, perdão, o nucleófilo possa atacá-lo, não é? Bem, isso é uma forma de pensar um pouco primária, porque a gente vai ver que no caso daqui de cima, depois a gente vai amadurecer mais isso. A diferença de eletronegatividade entre iodo e carbono é quase que irrisória. O carbono é 2,5 a eletronegatividade pela tabela de Linus-Pauling. E o do iodo é 2,6. Tá? Mas aí eu peço que vocês aguardem um pouco para entender isso um pouco mais tarde. Mas assim, a rigor, tirando esse caso, o nucleófilo ele vai atacar aquele carbono que tem ali uma propensão, não é, a receber ali aquele par de elétrons, né? Uma propensão. Então, qual desses 2 carbonos estaria com maior propensão? Seria esse aqui, ó. Porque ele está diretamente ligado ao bromo. Se eu fizer a diferença de eletronegatividade, eu vou ver que o bromo é mais eletronegativo. E, se eu não me engano, o bromo é 2,8 a eletronegatividade. E aí eu vou ter esse carbono parcialmente positivo. Ah, Leandro, mas eu vi por efeito indutivo que esse carbono aqui também estaria parcialmente positivo, porque esse efeito indutivo ele se alonga pela cadeia. É uma verdade, mas ele vai perdendo força quando se alonga pela cadeia, comparando à sua origem. Então a origem aqui, é a criação desse déficit eletrônico nesse carbono que eu marquei, devido à polarização da ligação química carbono-bromo para o sentido do átomo do bromo, que é mais eletronegativo e por isso nesse caso fica parcialmente negativo. Então o carbono que você vai imaginar o ataque é o que está ligado diretamente ao grupo
que está tirando densidade eletrônica dele, que porventura vem ser também o grupo de saída. Então, se aqui eu vou fazer uma nova ligação química, ó, oxigênio-carbono, essa ligação química carbono-bromo tem que se desfazer também. E aí você vai ter um novo composto, nesse caso aqui agora eu tenho um éter, então nessa equação 2 eu vou ter um éter e o grupo de saída dissociado do substrato. No terceiro eu não vou muito chover no molhado, é a mesma coisa, é a mesma ideia, só que ao invés de estar representado em uma fórmula condensada, eu tenho a fórmula de bastão, né? Então aqui, ó, o iodo, ele vai atacar qual carbono? Ele vai atacar o carbono que está ligado diretamente ao átomo de cloro. Carbono que está diretamente ligado ao átomo de cloro. Porque o cloro aqui é mais eletronegativo que o carbono. E aí, pelas mesmas razões, vai polarizar a ligação carbono-cloro. E esse carbono é o que terá aí o maior déficit eletrônico. E aí o nucleófilo, que é uma espécie rica em elétrons, tenderá a atacá-lo. E aí você vai ter a formação de um novo composto, agora a base, não é, de iodo, e a dissociação do cloro, que tornar-se-á agora aqui cloreto. Então tá aí. É mais ou menos isso que ele vai explicar aqui para você, tudo isso que eu acabei de dizer, né? Quem é nucleófilo, grupo de saída, o que é o substrato e a reação de substituição nucleofílica propriamente dita. Por que substituição nucleofílica? Porque eu substituía na minha molécula de origem, não é, um grupo ou átomo, né? Aqui no caso são átomos, né? Por um outro grupo ou átomo. Aqui no caso é grupo, né? Porque eu tenho uma hidroxila atacando aqui e substituir e obtive um álcool. Aqui nessa última, o substituto não é um grupo, é um átomo, né? Então, independe. O que basta eu entender é que o nucleófilo é uma espécie que vai poder atacar essa substância, porque ele tem disponível um par de elétrons, tá bom? Aqui essa equação aqui é a mesma coisa que eu acabei de dizer lá. O nucleófilo, ele vai doar um par de elétrons para o substrato. A ligação entre o carbono e o grupo de saída quebra, dando você vai ter uma nova ligação. Não vou traduzir o pé da letra, mas você vai ter uma nova ligação química sendo formada e a quebra dessa ligação aqui, tá? Depois aqui nós temos o nucleófilo usa o seu par de elétrons para formar uma nova ligação covalente com o carbono do substrato. Ok, já tínhamos visto isso. O grupo de saída ganha um par de elétrons que originalmente, né, estava lá na ligação com o substrato, né? Estava fazendo a ligação com o substrato, né? Esse par de elétrons aqui, ó, que vocês estão vendo, ele é oriundo dessa ligaçãozinha azul aqui, carbono, grupo de saída, tá? Só está detalhando um pouco mais. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Professor, pode falar. Eu fiquei na dúvida, porque quando forma um grupo de... e o núcleo se liga com o nucleófilo, quando está ligado com o substrato, ele também é mais eletronegativo, né? Que eu vi. E aí não pode acontecer o inverso? Tipo, que voltar a reação? Do caso. Vai depender do caso, a gente tem que ver para frente, tá? Tem que esperar um pouquinho para ver aqui na frente. Que aí você vai ver natureza do grupo de saída, o que é um grupo de saída e por que ele é considerado um grupo de saída,
e natureza do nucleófilo. Por que ele é considerado um nucleófilo e se ele é um bom nucleófilo? Tá? Esse tópico, de maneira geral, quem sim. falou? Foi a Milena? Quem tá falando? Sim. Então, Milena, o que acontece? Esse tópico Milena. ele é muito vasto, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter que usar todos os conceitos de química orgânica. Então, tem que esperar um pouquinho, tá bom? Pra gente ver aí pro futuro. Vamos lá. Aqui, ó, nessa apresentação, agora que tá aí, que vocês já devem estar vendo, né? Tem uma pergunta que deve ser feita, não é? E essa pergunta ela é bastante importante, porque depois ela vai ajudar a gente a delinear qual o mecanismo que a reação está seguindo. Então aqui, naturalmente, você viu o ataque do nucleófilo, não é, ao substrato e o desligamento do grupo de saída, né? E aí você está vendo aqui o que a gente vai começar a introduzir como estado de transição. O que é um estado de transição? É um composto não, corrigindo, uma espécie que está em transição entre o que era o substrato e o que será o produto. Né? Então aqui não está descrito como estado de transição, mas isso daqui é a representação de um estado de transição. E aí você tem o produto propriamente dito formado. Ah, o X- é um coproduto, coisa e tal. Não deixa de ser, mas como o produto principal é esse aqui que a gente quer, a cadeia carbônica, esse daqui acaba aparecendo como um coadjuvante, tá? E aí o que acontece? Qual a pergunta que a gente tem que fazer? Quando o nucleófilo ataca o substrato, a ligação entre o grupo de saída se rompe ao mesmo tempo que o nucleófilo ataca a molécula, ou seja, a ligação com o nucleófilo e o carbono começa a acontecer e a ligação do substrato, né? Com o grupo de saída começa a se destruir. Ou a ligação do grupo de saída com o substrato ela se rompe primeiro para eu formar uma espécie carregada positivamente, para só então o nucleófilo ter acesso a essa espécie. Então vou repetir aqui. Olha só. Se eu tenho nucleófilo, eu quero saber o seguinte. Pergunta. Aqui eu tenho, né, eu vou colocar um exemplo palpável. Vou botar em português, grupo de saída. A pergunta é, eu vou fazer isso aqui, estou atacando esse carbono. Eu quero saber se ao mesmo tempo há o rompimento da ligação carbono-grupo de saída. Se essa reação se der ao mesmo tempo, ou seja, o nucleófilo atacar o carbono e aqui se romper a ligação carbono-grupo de saída, eu falei reação se dá ao mesmo tempo, se esse processo, corrigindo, se esse processo se der ao mesmo tempo, a gente tem aqui o que a gente chama, né, de uma reação concertada. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Concertada com C, porque lembra concerto, de um concerto musical mesmo, onde todos os instrumentos têm que entrar na hora certa para você ter ali os sons harmonicamente sendo propagados, né? Então é concertado com C e não com S. Então essa reação seria concertada se o processo reacional se der ao mesmo tempo. Formação da ligação carbono com nucleófilo
e rompimento da ligação carbono-grupo de saída. Ou eu ainda posso ter um processo onde eu posso imaginar, ficou meio feio aqui, o grupo de saída se desligando primeiro, num primeiro momento. Se desligando primeiro, tá? E aí, eu estou colocando isso daqui hipotético, tá? Estou botando hipotético. Porque aqui eu vou escrever alguma coisa que na verdade pode não acontecer. Então é hipotético, tá? Eu posso gerar uma espécie carregada positivamente, certo? E daí, só após a formação dessa espécie positiva, não é? Porque aqui o par de elétrons aqui da ligação, ele vai se localizar depois da quebra no grupo de saída. Olha lá. Esse mais aqui é porque está gerando os dois, não é mais de carga positiva não. Está gerando essa espécie aqui carregada negativamente com o seu parzinho de elétrons lá. Tá, mas ele está de coadjuvante aqui. E aí só depois esse nucleófilo seria capaz de atacar essa espécie positiva. E aí você vai ver que nesses dois casos você vai ter sempre o mesmo produto. Eu vou colocar aqui. Ó, isso aqui é seta de... Ficou feio, né? Aí. Ficou bem escroto aqui porque fica parecendo seta curva. E seta curva é utilizado para eu mostrar movimento de par de elétrons. Tentar fazer o mais reto possível aqui de reação. E aí, o que eu vou ter no final? Eu vou ter o CH3 nucleófilo, né? E naturalmente vem acompanhado aqui do grupo de saída carregado negativamente. Né? Aqui eu vou ter o quê? A mesma coisa, né? Então, aqui posso até puxar uma seta para cá para ficar meio mão baby, para dar o mesmo produto. Então, eu posso imaginar o quê? Duas vias mecanísticas. Uma concertada, que eu já mostrei para vocês, que acontece ao mesmo tempo, e outra produzindo uma espécie positiva. O que a gente aprendeu lá no início da Química Orgânica 1? Quando eu tenho um carbono com déficit de elétrons, não é? De maneira que esse carbono ele apresente uma carga formal e não parcial, formal, ele está na forma de sexteto, não é? Ele está fazendo 3 ligações químicas, né? 3 vezes 2, 6, sexteto. Então ele vai estar com uma carga positiva. A esse carbono, a essa espécie, eu chamo de carbocátion, né? Carbocátion. Isso aí está lá no início da nossa disciplina. Carbocátion. Esse carbocátion vai sempre aparecer por esse mecanismo aqui, ó, por esse segundo mecanismo aqui, que é um mecanismo não concertado, ou seja, ele vai por etapas. Primeiro tem uma primeira etapa e depois tem uma segunda etapa para chegar ao produto final. Aqui não, ó. Aqui nesse primeirão aqui, ó, é tudo ao mesmo tempo. Opa! Ah, gente, eu falei o contrário. Perdão, tá? Eu marquei aqui, deixa eu ver. Eu falei aqui que esse daqui seria o concertado, não foi? Eu acho que se eu falei o contrário, me perdoe. Esse de cima aqui, agora realmente eu não me lembro se eu falei o contrário. Esse aqui de cima é que realmente forma o carbocátion, né? Tá aqui. Ah, não, mas é a mesma coisa aqui, ó. Tá a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem fosse me avisar... Não, eu estou falando quando forma o carbocátion e o grupo de saída sai,
Ao mesmo tempo é consertado. Isso, sai ao mesmo tempo é consertado. Não é? Não, aqui o que acontece? Deixa eu só te interromper. Eu olhei para cima aqui e achei que esse aqui fosse o processo consertado, mas não, aqui ó, tá formando o carbocation aqui. O que ele quer dizer é que aqui eu tenho a primeira etapa, tá? Perdão, tive um devaneio agora aqui, ó. Primeira etapa. Essa aqui é a primeira etapa, que é a formação do carbocation, correto? E aqui é a segunda etapa, que é o ataque do nucleófilo. Então isso tudo aqui faz parte de um processo só, né? Só que esse processo ele vai em etapas. Primeiro forma o carbocation, depois da formação do carbocation, você tem o nucleófilo atacando esse carbocation para dar o produto. E em cima o processo é consertado. Aí agora sim é o processo consertado, ó, que você tem ao mesmo tempo a formação da ligação carbono-nucleófilo e o desligamento do grupo de saída do substrato, tá bom? Então o nucleófilo fazendo a ligação com o carbono do substrato ao mesmo tempo do desligamento do grupo de saída ao substrato. Belezinha. Ok, a gente vai para frente, vai vendo exemplos, vocês vão entender mais. Então a pergunta é essa: como é que faz? Né? O que vai acontecer? E aí depois vocês vão aprender comigo que existem formas da gente identificar qual é o tipo de mecanismo, tá? Guardada essa informação, essa é uma pergunta que a gente vai fazer, para a gente começar a entender esse tipo de mecanismo e como eu tenho que entender os meandros, as coisas que estão em volta disso, para que eu possa ter a minha análise correta ao chegar e falar, olha, isso aqui é mais propenso a ir por esse mecanismo, isso daqui é mais propenso a ir pelo outro mecanismo. Então, para a gente entender isso, existem algumas coisas aqui que eu já falei, que acaba sendo chovendo molhado, né? E vão aparecer algumas explicações para vocês. Então vamos lá, a gente vai estudar um pouco sobre nucleófilos, natureza do nucleófilo, tá? E aí depois a gente volta para essas questões reacionais, tá? Então vamos lá, o nucleófilo eu já expliquei para vocês o que é, né? E aqui tem um mapa de potencial eletrostático dessa substância aqui, que está funcionando como o quê? Está funcionando como substrato. Então aqui é o substrato, né? Vou abreviar. E aqui você está vendo que essa região aqui da molécula azul é a deficiente em elétrons. Então está alinhado com o que eu acabei de mostrar, né? Esse X aqui geralmente é um átomo eletronegativo. Está escrito aqui que é um halogênio. Será sempre um halogênio, professor? Não precisa ser sempre um halogênio. Pode ser uma substância que esteja ligada ao carbono, que vá fazer esse mesmo efeito aqui, que não seja um halogênio, tá? E aí vocês vão ver lá quando a gente for estudar grupo de saída. Então, por hora, vamos exemplificar os halogênios como halogênio, porque é um bom exemplo. O halogênio é eletronegativo, em sua grande maioria, vai retirar carga eletrônica aqui do carbono. O carbono está deficiente de elétrons e é onde o nucleófilo vai atacar. A gente já viu. Agora, tem uma coisa bastante importante que a gente vai ver, que tem a ver com o que eu ensinei lá na aula de reações ácido-base. A primeira pergunta que você pode se fazer é o seguinte: professor, como é que eu meço a força de um nucleófilo? Como é que eu encaro um nucleófilo sendo um nucleófilo bom? Ou seja, um nucleófilo que vai ter força nucleofílica o suficiente para reagir com um determinado composto. Você pode ter um entendimento geral
que os nucleófilos são aquelas espécies que têm uma tendência alta a doar um par de elétrons para realizar uma nova ligação química com uma determinada substância, não é? Feita ali à base de carbono, né? Então, olha só, nesse caso, a gente vem trazendo aqui, a apresentação vem trazendo para vocês aqui uma série, e ele coloca aqui em ordem. Ele coloca em ordem, em uma ordem aqui decrescente, né? É uma ordem decrescente. Ou seja, você está indo do mais forte para o mais fraco. Você está indo do mais forte para o mais fraco. Como é que eu sei disso? Porque quando eu estou comparando aqui uma substância, uma determinada substância, ou um determinado átomo, ou um determinado grupo, sobre o seu poder nucleofílico, a primeira coisa que me vem na cabeça é o seguinte: pô, Leandro, olha só, vem cá, se um nucleófilo é uma substância capaz, tem que ser capaz, né, de doar um par de elétrons para fazer uma nova ligação química, se ele for carregado negativamente, já começa com um bom passo, não é? Aí eu posso te dizer, sim, já é um bom começo, mas não é o que vai reger todo o que eu posso falar sobre a reatividade do meu nucleófilo. É um bom passo, porque se ele está negativo, aquela espécie ela está super rica, né, eletronicamente falando, né? Ela está super rica em elétrons, então a tendência em funcionar como nucleófilo é alta. Então você está vendo aqui pelo menos 3 espécies aqui, ó, 3 espécies aqui que estão carregadas negativamente. Quem é RO? Geralmente RO, quando você bota R, são grupos alquílicos, tá bom? E eu vou exemplificar aqui para você como o ânion do metanol. Ó, então esse aqui é um exemplo dessa espécie aqui. Uma hidroxila já já está se autorrepresentando. E aqui é um carboxilato. O que é um carboxilato? É uma espécie carbonilada derivada de ácido carboxílico, ou seja, é um ácido carboxílico que não está com seu próton. Esse é um carboxilato, está negativo também. Bom, Leandro, mas os 3 estão negativos, então os 3 deviam de ter aí a mesma força nucleofílica. Então vamos começar a construir esse pensamento. Eu digo para você que não. Essa espécie aqui, um ânion de álcool, porque o R pode ser qualquer coisa, pode ser metila, pode ser etila, pode ser butila. Então eu teria os respectivos álcoois se esse oxigênio negativo fosse um OH. Ele é um ânion desses álcoois. E aí eu chamo de ânion alcóxido. Por que ele está tendo a maior força nucleofílica aí? A primeira coisa que eu tenho que imaginar é o seguinte: está carregado negativamente. Então isso já ajuda a eu explicar o porquê que ele é uma das substâncias mais nucleofílicas. Não é só isso, porque eu vejo que tem outras e ele é mais. Uma outra coisa que me chama a atenção é que todos esses nucleófilos, ou a carga negativa ou o par de elétrons estão sempre no mesmo átomo, correto? Aqui não está negativo, mas o par de elétrons está em cima do oxigênio, e aqui também. Então, no nucleófilo, eu tenho o sítio que é o nucleofílico, não precisa ser a molécula como um todo. Aqui eu estou a molécula que é um ânion de metanol. Mas qual é o sítio que vai atacar a molécula propriamente dito, o substrato, assim por dizer? É o oxigênio que está negativo, não vai ser o carbono, né? Então, todas elas estão munidas de oxigênio, essas aqui estão carregadas, né? E por que essa daqui é a mais nucleofílica?
Se eu for ver a força básica dela, o quão básico ela é, eu digo para você que esse RO aqui, negativo, ou seja, um ânion de alcóxido, ele é mais básico que uma hidroxila. Pouca coisa mais é, dependendo do R. Pouca coisa mais é. Então, ele é mais nucleofílico. Se eu for comparar com o ânion de carboxilato, né, eu vou ver que ele não é tão básico assim. Na verdade, né, eu nem digo que esse ânion aqui, né, é propriamente uma base. Ele vai ter lá uma propensão a capturar o próton, que a base tem que ter uma propensão a capturar o próton, mas é baixa. Senão, o ácido correspondente a ele, não é? Se eu estou analisando aqui o ácido conjugado dele, não seria um ácido, não é, que tivesse aí a capacidade de doar um próton, ou seja, um ácido super fraco, ou nem considerado ácido. Então, como é que eu identifico a força básica de um determinado composto? Isso eu ensinei lá na outra aula, tá? Você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que pegar o pKa do ácido correlacionado, protonando todos eles. Então eu vou ensinar aqui, ó. Protona todos eles. Tem que assistir lá aquela aula, tá? Que tiveram pouquíssimos alunos na última aula, tá? Infelizmente, vocês deviam ter alguma prova para fazer, alguma coisa para entregar, né? Porque só tinha, acho que uns 2, 3 alunos. Protona todo mundo. Tem que assistir lá, tá? Aí você protonou todo mundo. Aí você vai ver qual é o pKa desse primeiro, qual é o pKa desse segundo, qual é o pKa desse terceiro. Dependendo do valor, não é? Quanto menos ácido for cada um desses compostos, ou seja, qual é o menos ácido de todos eles? Vou falar que é esse aqui. Esse aqui é o menos ácido de todos eles. Se esse aí é o menos ácido de todos eles, a base conjugada dele que está negativa, correto? Ela tem a maior propensão a capturar um próton, ou seja, tem a maior força básica. Se o ácido for fraco, a base vai ser mais forte, a base conjugada vai ser mais forte. Então você tem que ver lá quem vai ser mais básico. Esse cara aqui vai ser mais básico. Aí o OH vai ser mais básico do que o ânion de carboxilato. Quer dizer, o ânion de ácido carboxílico, perdão, que é o carboxilato. Esses aqui nem negativos estão. Nem negativos estão. E aí, o que acontece? É claro que esses três aqui vão ser mais nucleofílicos do que esse aqui, tá? Do que esses dois. E aí, olha, esse álcool aqui, ele tá com uma força nucleofílica maior do que da água. Se você for ver aí qual é a basicidade, não é, desse álcool e dessa água, você vai ver que a basicidade é muito próxima. Me ensina aí, Leandro, como é que eu vejo a basicidade dos dois? De novo, você tem que pegar, depois eu vou limpar tudo aqui para vir aqui para baixo e protonar ele. Olha só como é que eu vejo a basicidade do álcool. Protona ele, tá? Protonou ele, protonei. A água protona, vira o hidrônio. Aí você vai ver aqui o seguinte: quem tiver, não é, o maior pKa, quem tiver o maior pKa, correto? Vai ter a propensão maior de estar nessa forma, de estar protonado, de agarrar o próton. Então, quem tiver o maior pKa, correto? É que vai ser a substância, correto? No qual a base conjugada dele é esse aqui, ó. Desse álcool aqui, esse aqui. E do cátion hidrônio é a água. Então, a base conjugada vai ser mais básica.
Se eu for ver a diferença do pKa dos dois, é muito parecido o pKa dos dois, o pKa. Ah, Leandro, então por que que um é mais nucleofílico do que o outro? Agora que entra aí uma questão importante. Primeiro eu analisei os carregados. Está carregado? É o mesmo átomo? Porque depois a gente vai ver embaixo que essa história está carregado e é o mesmo átomo. E não se é o mesmo átomo portando a carga negativa, eu posso ter esse raciocínio. Aqui estão neutros. Por que que o álcool aqui, não é? O álcool aqui, ele está mostrando ser mais nucleofílico aqui do que a água, né? Nesse caso, eu estou até estranhando essa situação, porque deve ser muito parecido, tá? Vai ser muito parecido. Mas, esse caso daqui, acontece o seguinte, se o R não for muito grande, muito volumoso, os grupos metila, os grupos alquílicos, assim por dizer, eles tendem a doar densidade eletrônica para os grupos nos quais eles estão ligados. Então o que que acontece? O oxigênio ele vai ter, não é, aqui uma propensão mais nucleofílica, assim falando de uma forma, né, mais assim bem rústica, ele vai ter uma propensão mais nucleofílica comparado do que aqui com a água, tá? Porque esses grupos metila eles doam densidade eletrônica mais facilmente do que o hidrogênio. Mas essa coisa, como eu estou falando, aqui nesses dois casos, esse álcool e essa água vão ter a força nucleofílica muito parecida, né? Se eu começo a aumentar muito o R, botar um grupo bem grandão, olha só, porque o R ali não está definido, né? Se eu botar um grupo bem grandão, como o álcool térquico butírico, e comparar com a água, aí ó, a água vai ganhar em disparado. Por quê? Porque embora seja o oxigênio que vai atacar, ela leva esse rabicho todo aqui grandão. Então ele começa a ficar muito volumoso. Se ele começa a ficar muito volumoso, o nucleófilo ele tem uma dificuldade de acessar o centro eletrofílico, porque simplesmente tem um impedimento estérico muito alto. Aí tem aí a introdução ao conceito de impedimento estérico. Acho que a gente já tinha visto isso, mas de leve nas aulas que tratava lá a respeito de efeitos eletrônicos e tudo mais. E aí eu estou trazendo de novo isso aqui. A gente viu lá em interações 1,3 diaxiais. E aí o que que acontece? Aqui, ó, esse impedimento estérico, né, ele vai diminuir a força nucleofílica. Então, a depender do R, eu posso ter uma inversãozinha aqui, tá? Mas o interessante de você entender é o seguinte: quando o átomo principal do nucleófilo for o mesmo, no caso aqui o oxigênio, aqueles carregados vão ser mais nucleofílicos do que aqueles não carregados. E dentre os carregados, qual vai ser o mais nucleofílico? Quem for mais básico. Só que se você for tirar, não é, assim, a prova real e ver a basicidade de todos esses carinhas que estão aqui, onde o oxigênio é o átomo principal, é o nucleófilo principal, quer dizer, é o átomo principal do nucleófilo, você vai ver que realmente a basicidade aqui ela está decrescendo em toda essa sequência. Ou seja, o OR- é mais básico que a hidroxila. Pouca coisa mais é. A hidroxila, naturalmente, é mais básica do que o ânion carboxilato, né? O ânion carboxilato peraí, eu falei o contrário. O OR- é mais básico que a hidroxila. A hidroxila é mais básica do que o carboxilato. O carboxilato aqui, ó, ele vai ser mais básico que esse álcool aqui protonado, e não do que o álcool. Porque se eu quero ver a tendência básica, eu tenho que protonar o composto. Então, esse carboxilato é mais básico do que essa espécie aqui, correto?
E essa espécie aqui, a rigor, seria um pouquinho mais básica do que o cátion hidrônio. Essa questão de basicidade e acidez tem que ver lá a primeira aula lá para entender, tá? Por que eu não comparei? Por que eu não comparei direto com ele aqui? Direto, ele aqui, não é? Por que eu estou falando assim? Esse aqui é mais básico do que essa espécie aqui. Porque o que acontece? Essa espécie aqui capturando um próton, ele está negativo, ele já consegue capturar um próton. Correto? E esse aqui, eu também tenho que imaginar ele capturando um próton. Né? Então, esse daqui, ele tem que ser mais básico, não é? Comparado a esse carinha aqui. Correto? Comparado a esse carinha aqui. E não a ele, propriamente dito. Porque é a tendência dele a ser protonado. Bom, eu vou limpar tudo isso aqui para vocês verem a parte de baixo. Ó. Só que embaixo está falando o seguinte: quando o nucleófilo tem átomos diferentes, a nucleofilicidade pode não ser paralela à basicidade. Né? Então vamos lá. Se eu for pegar aqui, deixa eu ver se tem aqui. Não tem os valores. Deixa eu ver. Tem, mas num outro exemplo lá. Se eu for pegar aqui os valores da acidez dos ácidos conjugados de cada espécie desse, o que é ácido conjugado? Você vai ter que colocar aqui e protonar. Então eu vou fazer desses dois primeiros aqui. Tá? Se eu for colocar, isso não está na ordem de basicidade. Ou seja, olha só, o ânion do ácido sulfídrico, ele não é mais básico do que a hidroxila. A hidroxila é uma base forte. Na verdade, a hidroxila aqui é a que é a mais básica de todas. E por que, Leandro, a hidroxila não está como a mais nucleofílica? A primeira coisa agora é como é que a gente está comparando essa série. Essa série está sendo comparada de maneira que os átomos que são portadores da carga negativa não são mais os mesmos. Como assim, Leandro? Aqui o enxofre é o portador da carga negativa. Aqui o menos está em cima do nitrogênio, mas não é o nitrogênio que está carregado negativamente não, tá? Essa espécie é assim, ó. Tem o par de elétrons aqui, par de elétrons do carbono. O carbono está fazendo 3 ligações e um par não. O carbono é que está negativo, então esse negativo é em cima do carbono, tá? O iodeto e a hidroxila. Se eu for pegar aqui o pKa desses ácidos conjugados, se eu não me engano, o do ácido cianídrico é 10. pKa do ácido cianídrico é igual a 10. O do ácido sulfídrico, eu não me lembro muito bem. Deixa eu ver se tem pra cá. Tem. Tá aqui. Deixa eu ver se... Não, só tem do ácido cianídrico. Que é 10. O do sulfídrico não tem. Mas enfim. Eu vou chutar um valor, tá? Eu vou chutar um valor. Eu vou colocar igual a 3. Porque ele vai ser mais ácido, se eu não me engano, do que esse cara aqui. Olha só o que vai acontecer aqui. Estou chutando, tá? Eu não tenho certeza se é o 3. pKa do ácido cianídrico. Aí olha só. O ácido cianídrico está como mais ácido, não é? Do que o ácido. O ácido cianídrico não, o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico está mais ácido do que o cianídrico. Ou seja, ele é menos básico, esse HS-, comparado ao CN-. Ou seja, a base conjugada desses ácidos, né, elas vão te dizer ali alguma coisa. Ou seja, essa base conjugada HS-, ela é menos básica do que o CN-. Ué, Leandro, mas se você falou que o mais básico é que tem a força nucleofílica maior, mas nesse caso aqui,
A carga negativa não está no mesmo átomo, está em átomos diferentes. E aí átomos com uma maior mobilidade eletrônica na nuvem eletrônica da camada de valência, tá? Eles são ditos como melhor nucleófilo. Então aqui eu tenho o carbono. O carbono é menor do que o enxofre. O enxofre, a camada de valência, não é? Tem orbitais que estão, os orbitais envolvidos estão no terceiro período. O do carbono está no segundo. Então esses elétrons da camada de valência do carbono estão mais próximos do núcleo de carbono do que os elétrons do enxofre. Então a maleabilidade eletrônica, por estar mais longe do núcleo, no caso do enxofre, torna-se essa camada de valência mais maleável. E com isso, essa camada de valência ela consegue se moldar melhor para acessar o centro eletrofílico. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui um carbono, eu tenho grupos aqui ligados a esse carbono. Certo? É que eu vou botar um hidrogênio. Aí eu tenho um nucleófilo aqui. Se essa nuvem eletrônica tiver uma alta deformação, ela consegue se deformar, melhor para acessar o carbono. No passo que eu tiver um nucleófilo com uma nuvem eletrônica pouco deformável, ela até consegue acessar esse carbono, mas tem uma maior dificuldade. Se eu tenho uma maior maleabilidade, é como se fosse água escorrendo por uma fresta. Essa nuvem eletrônica consegue se deformar para conseguir acessar melhor o carbono, tá? Para fazer a nova ligação química. Então, átomos, né, que apresentem maior maleabilidade nos elétrons da sua camada de valência vão tender a ser mais nucleofílicos, com certeza. Tá bom? Ó, o iodo e a hidroxila é um exemplo gritante disso, porque o pKa do ácido conjugado do iodeto, que é o ácido iodídrico, é igual, se eu não me engano, menos 10. Menos 10. E o pKa do ácido conjugado da hidroxila, que é a água, é em torno de 15,7. Ou seja, o iodeto é infinitamente menos básico do que a hidroxila. Se eu quiser saber e fazer aqui, é só eu fazer aqui, 10 a menos 10, correto? Dividido. Posso botar em módulo, então não me interessa quem está em cima e quem está embaixo. O que vai me interessar é o módulo dessa divisão, tá bom? E eu posso botar aqui como 10 a menos 15 na escala logarítmica. Aí eu teria que ver quanto é que vai dar. Eu tenho que ver qual o número elevado a x dá 15,7. Tá? Só para facilitar essa conta aqui, eu vou botar 16, tá bom? Só para a gente arredondar, tá? Senão vai ficar quebrado. Aí olha só, o módulo disso daqui, porque não me interessa, embaixo tá o número menor mesmo, né? Mas aí o módulo disso me dá 26, ó. 10 a 26, ou seja, é um número absurdamente grande, né? A quantidade de vezes em que o iodeto, não é menos básico do que a hidroxila. É mais de um quinquilhão de vezes. Então, se a gente fosse nessa de ser mais básico, é mais nucleofílico, por que que o iodeto está ganhando, então? Porque o iodo está lá embaixo na tabela periódica, está no quinto período. Os elétrons da camada de valência estão no quinto período. Não é? Quer dizer, estão no quinto período não, estão nos orbitais, não é? De quinto período, né? Nos orbitais do quinto período, do nível 5, né?
E aí o que acontece? A maleabilidade eletrônica da camada de valência do iodeto é muito alta, porque ele está bem longe do núcleo. Então isso daí é como se jogar água, não é, por fresta, né? O que é mais fácil passar por uma fresta de uma porta? Você jogar, não sei, você jogar bolinha de gude na fresta ou você jogar água? Ela vai passar pela fresta. A bolinha de gude não vai passar por uma fresta de uma porta. E a bolinha de gude é o quê? É um átomo o quê? Com a camada de valência pouco maleável, né? E com os elétrons da camada de valência pouco maleáveis, né? Pouco deformáveis ali a camada de valência, né? E a água é o quê? É uma camada de valência, né? Bastante maleável. Então você consegue, não é, se moldar e chegar até o centro eletrofílico mais facilmente. Então, quando você tiver sequências de nucleófilos onde você não tem o mesmo átomo portador da carga negativa, assim por dizer, você tem que ver qual é o átomo que é mais mole. Eu não disse para vocês ainda o que é mole e o que é duro. Eu vou fazer ainda uma aula para falar disso, de moleza e dureza. É uma aula assincrônica, eu não fiz ainda. Mas essa questão de você ter, adiantando, uma camada de valência muito maleável, correto? E átomos pouco eletronegativos, você tem um átomo muito mole, ou seja, a camada de valência muito maleável, nuvem eletrônica da camada. Estou falando camada de valência muito maleável toda hora, mas é a nuvem eletrônica da camada de valência muito maleável. Nuvem eletrônica da camada de valência muito maleável, né? E esse átomo é pouco eletronegativo, ele é muito mole. Tá? Se esse átomo for muito eletronegativo, como oxigênio, nitrogênio, flúor, né? E ele for pequeno, poxa, carbono, oxigênio e flúor são átomos pequenos. Eles são muito duros. Eles são muito duros. E aí o que vai acontecer com essa dureza? Vai fazer com que esses átomos sejam considerados como duros. Agora, você comparar, por exemplo, essa sequência de baixo com a sequência de cima, pode ser um pouco mais difícil de fazer, tá? Pode ser mais difícil. Por exemplo, eu vou comparar aqui. Quem é que é mais nucleofílico? O iodeto ou o carboxilato? Aí, nesse caso, o átomo que está portando aqui a carga negativa é o oxigênio, não é, de um composto carbonilado. E esse composto carbonilado, a gente já viu que essa carga negativa ela vai estar em ressonância com o oxigênio da carbonila. Então tem uma certa maleabilidade eletrônica ali. Mas, como o iodo ele é muito pouco eletronegativo, porque ele está lá embaixo, correto? E ele é um átomo grandão, né, tendendo a ser muito mole, eu diria que o iodeto é mais nucleofílico. Com o tempo você vai conseguir imaginar, tem alguns exercícios lá na lista fazendo essas misturas. Comparar aqui nas sequências é um pouco mais fácil mesmo. Entre elas pode ficar um pouco mais difícil. Se bem que a gente fez isso aqui com a hidroxila e com o iodeto, né? Tá? Então, quando não é o mesmo átomo portador, você tem que levar em consideração aí, né, da carga negativa, né, ou até mesmo do par de elétrons, não precisa estar carregado, você tem que levar em consideração a maleabilidade, tá, da nuvem eletrônica da camada de valência. Tá bom? Aí está falando aqui, ó, em geral, bases moles, ou seja, com essa alta maleabilidade, são mais nucleofílicas do que base dura. Tá? Por exemplo, se eu já fosse falar para você, olha só, uma coisa bem fácil. Iodeto e fluoreto. Qual desses dois é mais nucleofílico? Bom, Leandro, o flúor é pequenininho. Então os elétrons na camada de valência estão bem mais próximos do núcleo. E é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Pô, esse ânion deve ser duro pra caramba. É o mais duro que você possa imaginar. E o iodeto?
E o iodeto, Leandro, ele está lá embaixo na tabela periódica. Ele é pouco eletronegativo, os elétrons da camada de valência estão longe do núcleo, ele é grandão e tem uma alta maleabilidade, não é, da nuvem eletrônica na camada de valência. Então, Leandro, ele é mole. Então fica bastante simples de eu imaginar aí, né? Entre iodeto e fluoreto, naturalmente o iodeto vai ser o melhor nucleófilo, correto? Vai ser o melhor nucleófilo. Então você vai pegando isso daí com o tempo, tá bom? Essas explicações aqui é o que eu acabei de dar lá, só que ele está usando com a água. Ó, o pKa mede o quão ácido um doador de próton é. E a nucleofilicidade é medida pela velocidade relativa de reação com o nucleófilo, com o eletrófilo, perdão. Ou seja, realmente uma base forte, ela tende a ser um bom nucleófilo. Uma base forte, ela tende a ser um bom nucleófilo. Né? Mas isso não é tudo. Se eu tiver uma base super forte, né, que eu já apaguei, né? Se eu tiver uma base super forte, ó, vou botar aqui para vocês. Um amideto é um nitrogênio negativo. E aqui eu vou colocar essa situação, esse composto aqui, correto? Esse composto é o diisopropil amideto de lítio. O amideto, se vocês forem buscar lá na tabela de basicidade e acidez que eu dei para vocês, amideto está na ordem de pKa 38. Lembrando que o máximo é 50. 38 é super básico, hiper mega básico. Mas tu diria que isso daí é um bom nucleófilo? Você vai falar, poxa, Leandro, o bicho é impedido, hein? Aí tem que lembrar do futebol, né? O bicho é impedido, ó. O bicho aqui tem um impedimento estérico muito alto. Para ele acessar o centro do núcleo eletrofílico, vai ficar difícil. Então, assim, ele é muito básico aí e pouco nucleofílico. Por quê? Porque o impedimento estérico não deixa chegar lá, tá? Então, é mais ou menos o que essa frase quer dizer, ó. Nem sempre uma base forte vai ser um bom nucleófilo, porque base forte te diz o seguinte, a tendência a capturar um próton. Ah, e por que o próton ele consegue ter acesso, Leandro? Porque o próton é o menor átomo da tabela periódica. E aí qualquer coisa vai ter acesso ao próton. O próton se enfia em qualquer lugar, correto? Agora, um carbono com vários outros grupos ligados a ele, para você acessar ele, pô, convenhamos que é muito mais difícil. Então, basicidade é afinidade a próton. Geralmente, quem é muito básico é bastante nucleofílico, mas tem que tomar cuidado com essas questões. Tá bom? Explique a variação da nucleofilicidade com relação aos valores do pKa dos respectivos ácidos conjugados. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer a leitura disso, que já é uma aula revisando ácido base. pKa dos respectivos ácidos conjugados. Você tem aqui os nucleófilos, né? Se eu for imaginar aqui por ordem de basicidade, ver se isso daí está realmente sendo visível aqui, se realmente quem é mais base é mais nucleofílico, vamos ver isso agora. Quem é o ácido conjugado desses compostos aqui? Né? Quem é o ácido conjugado desses compostos, né? Então, o que vai acontecer? Essas substâncias aqui são a base, são básicas, né? A princípio, eu estou imaginando aqui que sejam básicas. Não quer dizer que sejam. A gente tem que olhar aqui. Quem é o ácido conjugado? Vai ser essas substâncias protonadas. Então, da água, eu vou fazer aqui o da água e vou fazer o de baixo, que é o ácido perclórico. É o ácido perclórico. Tem umas crianças brincando aqui perto, vai estar um ruído. Ácido perclórico. Tá? Aí vamos avaliar esses dois extremos. Quem é mais nucleofílico? Né? Aqui está uma velocidade relativa. Ou seja, ele está chamando esse daqui de velocidade, né? Zero, né? Mas não quer dizer que seja velocidade zero. É a menor possível. Então eu estou parametrizando.
Eu estou tomando ela como a menor possível. E aí tá aqui uma reação. Ó. Cadê? Água. Cadê? Reagindo com... Cadê? Água igual a 1. Deixa eu só entender o que está falando aqui. Tá, entendi. O que acontece aqui? Você vai ter essa reação aqui, ó. Você vai ter... Vou tentar colocar aqui. A metila. O bromo. Né? O álcool aqui vai ser um solvente, tá? Em álcool é solvente. Álcool solvente. E aí você vai ter esses caras como nucleófilo aqui. Então a reação é essa aqui. Ó. A reação é essa. Né? Eu estou imaginando esse mecanismo, né? Pode ser outro? Pode ser outro, mas vamos imaginar esse, né? Ao mesmo tempo. Ah, tá. Então eu tenho que analisar quem é mais nucleofílico agora. Você vai ver quem tiver maior velocidade é quem vai ser mais nucleofílico, né? Quem tiver maior velocidade, né? Então aqui, olha, esse aqui é o que tem maior velocidade comparado a todos os outros. O pKa dele aqui é quem? 15,7, né? Mas que pKa é esse? É desse cara aqui? Não, é do ácido conjugado. Se eu vejo o pKa do ácido conjugado, eu posso dizer, essa base é forte ou essa base é fraca. É um conceito meio difícil, mas você tem que assistir lá a aula para você entender. Por exemplo, se eu sei que esse ácido aqui é fraco, correto? A base dele vai ser forte. Vamos ver. O pKa da água, que é o do ácido conjugado, quando ele fala que é ácido conjugado, é a água, é 15,7. Bom, realmente 50 é o máximo lá do pKa e menos 12 é o mais ácido que você possa imaginar. Bom, 15 não é alguma coisa já correlacionada a básico. Não é uma super mega base, mas é básico, tá? Então, assim, valores acima de 10 pKa já começam a ser básicos, tá bom? Então, olha só, ele é básico. E do ácido perclórico? Né? Qual é o pKa? Menos 10. Então, essa base aqui, que é o perclorato, ele é muito pouco básico. E aí você está vendo que realmente a tendência nucleofílica desse composto é muito pequena. Né? Tá dando 0, é a menor de todas. E a da hidroxila é a maior de todas, porque é a mais básica. Leandro, por que você está fazendo essa comparação? Porque o carga negativa, ou o par de elétrons, está sempre no mesmo átomo. No mesmo átomo. Estão vendo? Está sempre no mesmo ácido. Leandro, como é que é o perclorato, coisa e tal? Bom, vou fazer aqui rapidinho para você ver como é que é um perclorato. Professor, Deu um susto. Fala. Fala. esse ele poderia ser um grupo de saída, já que ele é um nucleófilo. Quem que poderia ser um grupo de saída? Quem que poderia? O último ali. O último? Não, mas a gente tem não o- está avaliando isso ainda não. O que a gente está O avaliando... cérebro. O que a gente está avaliando é o poder de nucleofilicidade dele. É o quão ele vai ser capaz de atacar essa metila, entendeu? É isso que quer dizer. Poder nucleofílico é o quanto que ele Entendi. vai conseguir atacar essa metila aqui. Eu não estou estudando a capacidade aqui do bromo se desligar da metila ainda não, tá? Eu só estou estudando aqui, tá? Eu estou comparando essa série, então eu estou comparando sempre a mesma coisa. E por que eu estou usando a basicidade? Porque a carga negativa está sempre, ou o par de elétrons está sempre no mesmo átomo, ou seja, no oxigênio. Então aqui, ó, como é que sobe a basicidade? Sobe assim, ó, a basicidade, ó. Sobe assim. Esse é o menos básico e esse aqui é o mais básico. Como é que eu sei disso? Porque se você for correlacionar, né, ao ácido conjugado dele, né, ao ácido conjugado dele, o que vai acontecer?
esse ácido conjugado é hiper, mega forte. Se esse ácido conjugado é hiper, mega forte, não é? A base correspondente é muito fraca. É muito fraca. E aqui em cima, o ácido conjugado, na verdade, né, ele é fraco. 15,7. Ou seja, a base é forte. E aí você está vendo que aqui é velocidade relativa, né? Ó, aumenta. Ele botou aqui, a água está como parâmetro 1. Não quer dizer que seja 1, mas ele foi parametrizado. Ou seja, você tem como comparar um com o outro. Se você pegar um número que você queira fazer a parametrização e dividir todo mundo por esse número, você vai encontrar um certo padrão de parametrização. Ou seja, por exemplo, se a água aqui desce, a velocidade aqui desce 0,05. Se você dividir todo mundo por 0,05, inclusive a água, na água se encontra 1. E todo mundo que se dividiu por 0,5 vai dar outros valores. Então isso é um tipo de parametrização. Bom, mas isso não influencia muito aqui. É para você só entender o que quer dizer com esses parâmetros aqui, tá bom? E aí, olha só. Aumentando a nucleofilicidade, aumenta a velocidade relativa. Porque o mesmo átomo aqui, não é, do nucleófilo portador do par de elétrons, sendo carregado ou não, né, ali o centro do nucleófilo em questão que vai atacar. Então, geralmente, essa correlação com a basicidade é ótima para eu correlacionar isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu colocar isso daqui para você aqui, ó. E eu digo para você que isso aqui é bem volumoso. Metila. Correto? O pKa do ácido conjugado, ou seja, do álcool terquibutírico, aí eu boto um H aqui para dizer, é por volta de 18. Comparando aqui nessa tabela, é mais básico do que a hidroxila. Correto? Isso aqui, ó, negativo. Aqui está negativo. Ele é mais básico que a hidroxila. 18. Correto? Está mais básico do que a hidroxila. Será que ele seria mais nucleofílico do que a hidroxila? Será que seria mais nucleofílico do que a hidroxila? Nesse caso, eu acho que não. Nesse Ser caso, volumoso. nesse caso não. Atrapalhar o ataque ali. Nesse caso não é. Não é porque que acontece? Embora seja muito básico, ele é muito o que também? Muito volumoso, muito impedido. Então, muito provavelmente a hidroxila vai vencer. Tá bom? Certo? Ele é muito volumoso, tá? A hidroxila vai vencer. Então é isso, tá? A gente tem que sempre olhar o volume. Bom? Cadê os outros efeitos? Professor, se a hidroxila vai vencer. A hidroxila Se vai o pK, porque né, a acredito hidroxila eu é menor. que Porque ela esse nucleófilo seja... mas o que acontece? Se eu começo a aumentar muito o volume aqui, o que acontece? Dificulta ele chegar lá no carbono que está deficiente de elétron. Aqui o volume é muito grande. Embora Sim, mas ele seja o muito OH básico... conseguiria? Hã? Se fosse menor, conseguiria. Mas o OH menos. O OH- consegue, é pequenininho. Não, mas sendo mesmo num grupo volumoso. O grupo volumoso vai ter mais dificuldade. Como assim? Fala de novo. Vai ter mais Entendi. dificuldade. Tá? O grupo volumoso vai ter mais dificuldade. Tá bom? Porque a hidroxila é pequena. Tá? E aí eu estou comparando aqui os dois, né? Provavelmente, né, a hidroxila ainda venceria, embora ele fosse mais básico. Agora, se eu colocasse isso daqui, o O- aqui,
Aí tá quase igual os dois, hidroxila e o alcóxido do metanol. A gente viu isso lá, né? Aqui, ó. Tá aqui, o alcóxido do metanol tá vencendo a hidroxila, mas por pouco. Tá? Vai vencer por pouco. Por quê? Ainda é pequeno, mas o pKa dele aqui é um pouco maior. pKa é igual a 16, pKaH, do ácido conjugado, tá? pKa do ácido conjugado é igual a 16. Então é um pouquinho maior a basicidade desse composto aqui, tá? Então tem que sempre olhar o volume. Se eu colocasse esse carinha aqui, pKaH dele é 38, pKaH do ácido conjugado. 38 vai ser mais básico do que a hidroxila aqui? Nem ferrando. Não vai, porque ele é muito volumoso, tá? Hiper mega volumoso. Deixa eu dar o exemplo pulando para cá. Ó, quando a gente vem para a mesma reação, acabei pulando com a mesma reação, e quando a gente está comparando agora com átomos diferentes. Vamos ver o que está acontecendo com a basicidade. A basicidade aqui, ó, aumenta dessa forma, correto? Todo mundo consegue ver isso? A basicidade. Eu não coloquei no... Eu não coloquei no lugar bom. Bom, peraí. Vai acabar que eu vou ter que desenhar de novo, porque a nucleofilicidade aqui também tá caindo, né? Então, ó, a basicidade aqui, ó. Troquei sem querer lá a seta. A basicidade aqui tá caindo e a nucleofilicidade também tá caindo. Ué, Leandro, mas numa base, não é? Mais forte não tende a ser mais nucleofílica? Sim. Mas aqui o que a gente está comparando é o que entre esses átomos? O que a gente pode dizer? O iodeto é muito mais mole do que o fluoreto, certo? A carga negativa, ou se fosse o par de elétron, não está no mesmo átomo no nucleófilo. Aí esse sentido de basicidade não funciona muito bem. Aí o que eu analiso? Se a base é mais para dura ou para mole. Bom, aqui pouco eletronegativo, muito grande, pouco eletronegativo, o iodeto, muito grande, e os elétrons da camada de valência, né? Essa camada de valência é muito maleável. E aí o que vai acontecer? Base mole. Com o flúor, o que vai acontecer com o flúor aqui? O flúor é pequeno, muito eletronegativo e a camada de valência, né, os elétrons da camada de valência, essa camada de valência é pouco maleável. E aí o que vai acontecer nesse caso? A base é muito dura. Então bases muito duras são pouco nucleofílicas. Bases moles são mais nucleofílicas. Quem é mais mole de todo aqui? O iodeto, claro. É o menos eletronegativo, é o maior átomo, comparando nessa série, né? E é o que apresenta a camada de valência mais maleável, tá? Então aqui está o contrário. Aqui é a mesma reação que a gente viu lá, tá? Aqui é o contrário. Aqui, quem está sendo mais ácido está sendo mais nucleofílico. Então a gente vê que esse negócio de quanto mais básico, mais nucleofílico, funciona muito quando eu estou comparando nucleófilos onde a carga ou o par de elétrons está no mesmo átomo, como é o caso aqui, ó. Como é o caso aqui, no mesmo átomo. Quando não está no mesmo átomo, isso falha. Aí você recorre ao quê? Moleza e dureza da base da base barra nucleófilo que você esteja analisando, tá? Aqui eu não estou analisando ele como base, eu estou analisando como nucleófilo. Mais nucleofílico e iodeto, menos o fluoreto. O fluoreto basicamente nem é considerado um nucleófilo, tá bom? Hoje nós já acabamos, tá? Porque já dei conteúdo pra caramba. Para a aula que vem nós vamos entender aqui
realmente como é que a gente faz para ver, escolher qual é o mecanismo mais adequado. A gente vai ver alguns efeitos de solvente. E alguém me perguntou aí sobre o grupo de saída. Quer ver? Cadê? Deixa eu ver aqui onde que está o grupo de saída. Aqui, ó. A gente estuda grupo de saída também, tá? O grupo de saída, só para adiantar e vocês terem só para vocês ficarem pensando nisso, quem que vocês acham que vai ser um melhor grupo de saída? Quem consegue comportar melhor o par de elétrons ou a carga negativa? Ou quem tem dificuldade de, quando abandonar a molécula, estabilizar essa carga negativa? Quem tem facilidade ou quem tem dificuldade? O que vocês acham? Fala aí, Tem facilidade. Facilidade. Por quê? Se ele tem facilidade em comportar a carga negativa, correto? Tudo bem se desligar da molécula. Ele tem uma certa facilidade. Se tiver dificuldade, não vou desligar, porque tem uma dificuldade de comportar essa carga negativa depois. Aí uma última pergunta, né? Quem que vocês acham que vai ter maior facilidade, então? Um grupo de saída mais para mole ou um grupo de saída mais para duro? Ou seja, quem vai ser melhor grupo de saída? Quem for mais mole ou quem for mais duro? Mais duro. Vamos lá. Mais duro, o que acontece? A carga negativa vai estar em cima daquele átomo, correto? E aquele átomo, não é? A camada de valência é pouco maleável. Em química, o que dá mais estabilidade? Dispersar a carga ou concentrar a carga? Em química, o que dá mais Da carga. Dispersar, né? Dispersar a carga, né? Dispersar a carga, você consegue uma maior estabilidade. Então, as bases mais moles, em outras palavras, base não, né? Vamos falar, os grupos de saída mais moles são melhores grupos de saída. Certo? Porque ele vai conseguir... Sim, melhor. Eu já vi tabelinha na Embem, que eu usava bastante. Que, por exemplo, um NH2 é o núcleo, ele ataca uma estruturazinha que contém, por exemplo, um halogênio, né? O halogênio que é o NH2, amida. O NH2 é um amideto. Sim, mas eu entendi a ideia. Tá. E aí isso. E aí você quer saber se ele é um bom nucleófilo e se também é um bom grupo de saída, seria isso? Isso, que tem a questão de ser ativante, tem de ser ativante e tem de ser desativante. Aí tem negócio de ser mais forte, mais fraco, tem uma escalinha, né? Então, vamos lá. Olha só. O NH2 é uma molécula pequenininha, não é? Molécula pequena, né? Praticamente o tamanho da água. Então, problema de impedimento estérico não vai ter. Um amideto, não é? Que é o NH2, ele está com nitrogênio com uma carga negativa. Sabe qual é a basicidade disso? Né? A basicidade do ácido conjugado dele? Basicidade não, vamos lá, o pKa. Senão eu vou falar assim, pKa do ácido conjugado. O pKa do ácido conjugado, que é o pKa da amônia, é igual a 38. Ou seja, o NH2- é muito básico. Então ele vai conseguir acessar lá o centro eletrofílico numa boa. É um bom nucleófilo. E ele é um bom grupo de saída. Na hora que você abandona o NH2 da molécula, fica NH2-. Ele não tem nenhum efeito para estabilizar essa carga negativa. A gente vai ver isso melhor.
O nitrogênio é muito duro, o nitrogênio é pequeno, eletronegativo, e os elétrons da camada de valência ali são um pouco deslocalizados, ou seja, a camada de valência é pouco maleável. Então, ele é um bom nucleófilo, péssimo grupo de saída. Tá bom? Eu vou terminar a aula de hoje aqui.